5, verso 19. Enquanto você localiza o texto, eu quero aqui mais uma vez manifestar a minha gratidão a cada um dos irmãos que aqui está, ao pastor Márcio e a toda a equipe de obreiros, ao Léo, que mais uma vez teve a coragem de nos convidar para estar aqui nessa noite. Meus irmãos, eu estava sentado em uma cadeira, lendo a palavra de Deus, quando chegou a mensagem do Léo. E assim que ele me fez o convite, o Espírito Santo de Deus falou para mim: vai e conte o que eu fiz na tua vida. Então hoje eu quero compartilhar com os irmãos alguns detalhes de onde Jesus nos tirou e como tirou e o que Ele tem feito em nossas vidas. Capítulo 5, verso 19 está escrito assim: Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse: vai para a tua casa, vai para os teus e anuncia-lhe quão grandes coisas o Senhor fez e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Amém, meus irmãos? Você que pode tomar o seu assento nessa noite, glorificando o nome do Senhor. Sempre que quando eu tenho a oportunidade de testemunhar e dizer à igreja do Senhor de onde Jesus nos tirou, digo isso porque o homem por si só não consegue sair da sua situação pecaminosa. Se não for a graça, se não for a mão de Deus, se não for o Evangelho, se não for a palavra de Deus, se não for o Espírito Santo de Deus, o homem por si só não consegue deixar uma vida miserável. E a nível de introdução, meus irmãos, eu me lembro que na minha infância cresci dentro de um lar muito desestruturado, e por muitas vezes eu vi o meu pai tentar tirar a vida da minha mãe, e minha mãe tentar também tirar a vida do meu pai por diversas vezes. Meu pai, uma pessoa alcoólatra, bebeu 50 anos da sua vida, e minha mãe, uma pessoa também sem Jesus. E por muitas vezes eu vi sangue, por muitas das vezes hoje eu entendo que era o inimigo tentando acabar com a vida do meu pai, acabar com a vida da minha mãe. E nós crescemos num lar assim, vimos isso por muitas das vezes. Minha mãe saía para trabalhar e meu pai saía para o bar, enquanto eu e meus irmãos vivíamos nas ruas, no mundo, aprendendo aquilo que não presta. E na minha infância já teve momentos de não ter o que comer dentro de casa. Leite era luxo. O evangelista está ali, cresceu lá do lado da minha casa, sabe um pouco da nossa história. E só um fato assim para dizer aos irmãos: eu me lembro que uma certa feita minha mãe estava lavando louça no tanque, era um barraquinho de madeira, aonde hoje é a casa da minha mãe, e o meu pai veio por detrás dela com uma faca para tentar tirar a vida dela, mas o sol mostrou a sombra do meu pai e aquela faca descendo, só deu tempo da minha mãe virar e segurar na faca, e começou aquela queda de braço. Minha mãe cortou o dedo, hoje ela tem dificuldade para mexer o dedo, conseguiu tomar a faca do meu pai. Eu vi minha mãe tacar a panela de arroz quente no meu pai, eu vi minha mãe abrir a cabeça do meu pai com aquele ferro que tem no fogão. Então nós crescemos no lar assim, crescemos no lar que não tinha uma estrutura, porque a estrutura dos lares hoje é o Evangelho, é a palavra de Deus. Então você que tem o seu filho, você que tem o seu adolescente, continue
trazendo ele para a casa do Senhor, continue instruindo ele na palavra, porque por certo, lá na frente você vai colher os frutos e o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado. E os anos foram se passando. Não muito depois desses dias, dessas tentativas de homicídio dentro de casa, a minha mãe separou do meu pai foi morar na rua. Acredito que tem pessoas aqui que conheceu meu pai e viveu aí nas calçadas, na beira da pista. Mas o meu pai era uma pessoa também dura de coração. E a Bíblia diz que tudo que o homem planta, ele colhe, não tem para onde ele correr disso. Porque plantar é uma opção, mas colher é obrigatório. E meu pai era um homem muito duro, um homem muito ruim de coração, veio fugido de Minas Gerais, porque lá tentou contra a vida de uma pessoa, e aqui permaneceu naquela mesma vida, foi preso, ficou no cadeião do São Bernardo, isso nos anos 80, começo dos anos 90, e até onde eu me lembro, uma das partes mais boas da minha infância era quando eu ia para a creche, porque lá eu ia comer e lá eu ia beber. Então talvez tenha alguém aqui nessa noite que passou por esse mesmo processo, passou por essas dificuldades, mas sempre haverá uma oportunidade de mudança de vida. E a oportunidade de mudança de vida sempre será Jesus Cristo, porque a Bíblia diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Quando está finalizando os anos 90, no início dos anos 2000, eu me lembro que nos anos 90 nós jogávamos bola, íamos para o Poção, né, evangelista Leandro? Corríamos atrás de pipa, roubava manga lá no japonês. Mas quando chegava em casa, tinha toda essa questão familiar. Minha mãe sempre trabalhando para dar de comer, para comprar roupa, enfim, e meu pai já fora de casa. Eu me lembro que no começo dos anos 2000, eu recebi um convite para ir num apartamento ali no Primavera 2, e quando eu cheguei lá, as pessoas que estavam comigo jogou, acredito eu, com umas 2 gramas de cocaína e disse: vamos. E eu fui. E de lá para cá minha vida nunca mais foi a mesma, até eu encontrar com Jesus. E ali, meus irmãos, depois disso passamos a traficar, passamos a roubar, passamos a viver uma vida miserável na vida do crime. E isso acarretou muitas coisas. E a gente acha muitas das vezes que a mãe é a última a saber, mas a mãe é a primeira a saber. Porque no final dos anos 90, no começo dos anos 2000, minha mãe voltou para o Senhor Jesus, e ali ela começou a guerrear. E a mãe que ora é a mãe que guerreia, a mãe que ora é a mãe que obtém vitória da parte de Deus. E não demorou muito tempo, eu comecei a tomar conta de biqueiras aqui no nosso bairro, comecei a sequestrar, a roubar. E tudo isso, meus irmãos, com 15 anos, 14 anos. Eu lembro que esses predinhos ainda era tudo terra. Vi muitas pessoas descerem a sepultura, pessoas que cresceram com a gente, pessoas que jogaram bola com a gente, que hoje não estão aqui. Já teve dia de você sair de casa e ir participar de 4 enterros, porque 4 amigos de uma vez desceram a sepultura em uma chacina. E nós não estamos aqui porque somos bons ou porque fizemos por onde não. Nós estamos aqui nessa noite porque a graça nos alcançou, porque a misericórdia nos alcançou. Não estamos aqui porque merecemos nada, é porque Jesus, com a sua boa mão, nos preservou. E para estar aqui nessa noite e dizer para você que tem orado por alguém da tua casa, continue orando, continue buscando, continue pagando o preço, que você pode ter a certeza que um dia você vai colher os frutos da tua oração. Aleluia! Porque nós que aqui estamos somos fruto da oração da igreja.
não é de uma pessoa ou de alguém, não, nós estamos aqui porque nós somos fruto da oração da igreja de um modo geral. E eu me lembro que passei muitos anos traficando, vendendo droga, e aí eu comecei a fazer um contato com pessoas que estavam no presídio, pastor Márcio, e o meu telefone não parava de tocar, e mandei muita droga, mandei telefone, comecei a se envolver com a facção, e indo de mal a pior, porque o homem sem a presença de Deus, ele é como a terra era, sem forma e vazio. E os anos foram se passando. No ano de 2000, o meu irmão mais velho dos homens foi preso, saiu. Em 2016, o meu irmão do meio foi preso, ficou quase 2 anos preso, saiu. Só que em 2003, eu conheci a minha esposa. Esse ano completa 21 anos que nós estamos juntos para a glória de Deus. E eu traficando, roubando, sequestrando. E foi interessante que na época que eu conheci ela, eu ainda estudava. E eu achava que estava no auge, vamos dizer assim. Porque eu ia para a escola, deixava alguém para mim na biqueira, e muitas das vezes durante o dia ainda trabalhava. Só que ninguém consegue viver com dupla personalidade por muito tempo. Uma hora a casa cai, uma hora a conta chega. E no ano de 2003 eu conheci minha esposa na escola. Em 2005 nós casamos, ela engravidou do meu filho que hoje tem 19 anos. Casei. E ela sempre tentando me tirar dessa vida, porque quando ela me conheceu, ela sabia quem eu era. Então no ano que eu conheci ela, no ano seguinte ela me arrumou um emprego, registrado, carteira assinada e tudo. Eu falei, vixe, e agora? Aí tinha que trabalhar, tinha que atender telefone, tinha que colocar biqueira na droga, tinha que ficar batendo nas casas, tinha que cobrar os outros. E aquela situação que os irmãos sabem. E eu consegui viver assim alguns anos. Até que, em 2007 para 2008, eu fui cometer um assalto aqui na Santos Dumont e fui preso em flagrante, com a vítima sequestrada, um assalto de uma carga. A polícia me recolheu. E dentro desse tempo, do ano de 2005 até 2007, eu larguei a minha esposa. Abandonei minha esposa com a criança de colo. Fui para o mundo, fui viver a minha vida. E ela batalhando, lutando. Porque o homem que não tem Jesus, ele não tem compromisso com família. O homem que não tem Jesus é só a misericórdia de Deus. E eu me lembro que o inimigo tentou tirar minha vida por algumas vezes. Eu me lembro que a casa da minha mãe virou um ponto de droga, virou um local onde qualquer coisa que acontecesse, as polícias batiam lá. Eu perdi as contas de quantas vezes a polícia chutou a porta e entrou para dentro. A casa ficou conhecida. Ficamos conhecidos na mão da polícia. Eu me lembro que uma vez eles me abordaram durante o dia na frente da creche ali da 38, e um policial olhou para mim e falou assim: se eu encontrar você na madrugada, eu vou dar baixa em você. E do lado de mim, as pessoas que estavam ali sendo abordadas comigo, pessoas que já tinham passagem na polícia, já tinha ficado alguns anos preso, e nessa época eu ainda não tinha passagem, mas eu estava numa situação que o inimigo queria tirar minha vida de qualquer jeito. E dentro desse período, eu fui algumas vezes para o culto. A minha sogra tem mais de 30 anos, que é da Deus e Amor. E a minha esposa, sabendo da vida que eu levava e da onde ela estava tentando me tirar, por algumas vezes ela me levou para o culto. E eu ia para o culto, mas ia com a maconha escondida no pé, escondida no sapato. Saía do culto, deixava ela na casa dela, entrava na Petrobras, já começava a enrolar o cigarrinho, ia na biqueira, recolhia o dinheiro, deixava mais droga, e assim foi por muitos e muitos tempos. Até que veio
a primeira cadeia. Cheguei na cadeia, fiquei 4 dias numa cela esperando descer para o pavilhão. E quando eu desci para o pavilhão, eu olhei para mim e disse: agora acabou. Porque, para ser sincero aos irmãos, se fosse para mim pagar tudo aquilo que eu havia feito, por certo eu não estaria aqui para dizer para os irmãos que Jesus é bom, que Jesus é maravilhoso, que Ele cura, que Ele liberta, que Ele restaura, que Ele transforma. Está ali o Eduardo, o pai dele foi padrinho meu de casamento em 2005. E os anos foram se passando. Cheguei na cadeia, preso num assalto, numa carga, no 180, um pote de arma, alguns agravantes. E os anos foram se passando ali dentro daquele lugar. Me mandaram para uma cadeia na região da 015 de Sorocaba. E eu me lembro que ali eu passei 30 dias num quarto mais ou menos de 3 por 1,5. Eu e mais 4 pessoas. Não tomava sol, tinha que revezar para dormir, tinha que aquela água sair do cano para poder banhar. E ali passamos 30 dias naquele lugar. Saímos dali, fomos para uma outra cadeia naquela mesma região. Ali passei mais 2 dias. Lá a gente chama de castigo. E eu cheguei naquele lugar e não batia sol nessa segunda cadeia. Só tinha uns furinhos assim, de um chapão. Essa cadeia, esse lugar que eu passei é conhecido como caixão, porque o castigo lá tem o formato de um caixão. Quando eu voltei de lá, que eu voltei aqui para Hortolândia, voltei doente com a enfermidade. Peguei uma tuberculose. O tempo foi passando, fui condenado, vim para a rua numa saidinha, pastor Márcio. E minha esposa falou: vai com seus amigos, vai dar uma volta, um monte de dinheiro preso. Eu falei: fui. Usei tanta droga naquela saidinha de final de ano, que eu fiquei 12 dias na rua, que eu comecei a passar mal, dor no pulmão, corri para o UPA. Chegando no UPA, eles tiraram um raio-x e constatou um buraco no meu pulmão do tamanho de um limão. E 2 dias depois eu tinha que voltar para o presídio. Peguei a carta, o médico falou assim: é típico de tuberculose. Voltei para o presídio. Chegando lá, fiquei internado, não poderia descer para o pavilhão por causa da enfermidade, porque essa doença é uma doença que contamina. E eu me lembro que quando eu cheguei na P1 de Hortolândia, eles me levaram para a enfermaria, mas a enfermaria só tinha um leito. E esse leito estava ocupado. E tinha uma cela. E essa cela não tinha ventana, não tinha janela, não tinha por onde entrar ar. Só tinha um chapão na frente e um quadradinho por onde passava a marmita. E eu entrei naquela cela e ali eu fiquei 6 dias. Uma dor terrível nos pulmões. E eu olhei para mim e falei: agora acabou, eu vou morrer nesse lugar. Porque a enfermeira que tomava conta da enfermaria na penitenciária 1 de Hortolândia estava de férias. E ali eu fiquei. E eu me lembro que ao cair da noite, eu sem forças, muitas dores, não conseguia respirar porque o pulmão estava baqueado por conta da tuberculose. E eu achei que eu não ia passar daquela noite. Mas a igreja estava orando. A igreja do Senhor estava orando. Todos nós que estamos aqui somos fruto da oração da igreja. Todos nós que aqui estamos, alguém intercedeu, a igreja orou. E da mesma maneira que o Senhor Jesus me alcançou, Ele vai alcançar alguém da tua parentela, alguém que o vizinho muitas das vezes olha e fala: não tem mais jeito, vai morrer nessa vida, vai morrer nessa droga, vai morrer nesse álcool. Mas eu trouxe aqui, o Senhor me trouxe aqui nessa noite para dizer para você: há uma palavra de libertação sobre a vida dele, há uma promessa de Deus sobre a tua casa. Aleluia, aguenta firme, continua orando, porque o mesmo Jesus que me transformou, Ele vai alcançar o teu parente, vai alcançar a tua casa, e o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado.
Quando caiu a noite, como eu não poderia me encobrir, porque não tinha por onde entrar vento, não tinha como respirar, eu me cobri com lençol. E pensa no lugar sujo, lixo, barata então. E eu me lembro que na madrugada eu consegui me cobrir o meu rosto para me tentar dormir um pouco, porque tinha muita barata. E a luzinha que vinha do corredor lumiava um pouquinho dentro da cela, e eu cobri o meu rosto com um lençol branco. E eu nunca vi tanta barata em cima de mim como naquele dia. E eu fazia assim com o lençol, e as baratas batiam na parede, e eu cobria de novo e tentava dormir mais um pouco, mas quando eu olhava de novo, aquele monte de barata em cima de mim. Consequência de uma vida pecaminosa, consequência de uma vida sem Jesus, consequência de alguém que plantou, porque eu sei o que eu fiz, eu sei os caminhos por onde andei. Houve vidas que se foram, amigos de infância, que você saiu com ele da casa dele, ele nunca mais voltou para a casa dele. É triste, mas é uma realidade. E às vezes a alma dói, às vezes o coração pesa, pastor Márcio. Mas todas as vezes que o meu coração pesa, eu me lembro da palavra que o Senhor disse na boca de Isaías. Isaías 43, versículo 25. Sou eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões, e por amor de mim, dos teus pecados, eu não me lembro mais. O inimigo, ele não tem poder sobre a tua mente, sobre o teu coração. Ele não tem poder mais sobre a tua vida, porque você foi comprado pelo sangue do Cordeiro. Alguém chamado Jesus Cristo pagou o preço por você na cruz do Calvário. E no dia que o inimigo tentar te acusar, no dia que ele tentar te colocar para baixo, saiba de uma coisa: você foi comprado pelo sangue do Cordeiro. Aleluia! Ah, meu Deus! E passei ali 15 dias. 15 dias depois voltei para o pavilhão. Chegando no pavilhão, é interessante que quando eu estava nessa enfermaria, chegava para mim droga lá, chegava para mim cigarro. Você vê como uma pessoa sem Jesus, ela é tão miserável que está morrendo, não consegue respirar, não conseguia comer direito, mas está fumando, está usando droga. E eu volto a dizer para os irmãos: o homem por si só não consegue sair da vida pecaminosa, porque nós temos essa raiz pecaminosa que veio de Adão. Mas o segundo Adão, que é Jesus Cristo de Nazaré, pagou o preço e nos libertou e nos salvou e nos transformou. Passou mais algum tempo, vim embora para a rua. A liberdade cantou, como se diz lá dentro. Eu vim embora, cheguei na rua, comecei a trabalhar. Inclusive trabalhei lá no primeiro dia. Eu saí numa semana, na outra semana eu comecei a trabalhar lá nos predinhos onde mora o Eduardo e a sua família. E ali eu fiquei quase 2 anos trabalhando ali. Mas era difícil, porque quando eu saí ainda fazendo o tratamento da tuberculose. E ali todo mundo me conhecia. E eu passei a trabalhar de noite. E eu tinha alguns amigos ali que sabiam que eu estava na portaria. Me levavam um copão de uísque, um pouquinho de cocaína, e eu passava a noite inteira ali. Você vê que situação triste? E não demorou muito, meus irmãos. Eu saí da portaria e comecei a fazer as coisas que eu fazia, que era roubar, traficar. E mais uma vez eu deixei a minha esposa, deixei o meu lar. E dessa segunda vez que eu deixei a minha casa, ela tinha a Débora, que hoje tem 13 anos, e estava com o Davi na barriga. Eu me lembro que eu estava descendo a rua de casa ali, sentindo a casa do Eric, para entrar na Petrobras. Ela com a barriga desse tamanho, com a Débora grudada aqui do lado, chorando. E eu virei as costas para minha família e fui embora.
Não demorou muito tempo, cadeia de novo. Fui preso. Como não teve flagrante, havia passado 3 dias, a polícia me recolheu e me soltou. E eu me lembro que eu estava na Marisa, ali na 38, perto da creche, sentado no banco com algumas pessoas. Eu estava numa situação muito delicada, porque havia virado um alcoólatra. Eu estava bebendo cerca de 2, 3 litros de pinga por dia. Quando não pinga, 2 litros de conhaque, pesando 48 quilos. Se soprasse o vento forte, ia embora. E eu me lembro que no ano de 2012 para 2013, eu olhei para mim, pastor Márcio, e disse assim: desse ano que vai vir eu não passo mais. Esse ano que vai entrar eu não passo. Eu sabia, a minha mente dizia para mim que do ano de 2012 para 2013 eu não iria passar. Não tinha saúde, a polícia queria matar, roubando todos os dias, roubando igual louco, traficando. E o inimigo armando laço, e minha mãe orando no monte, a igreja orando. E todas as vezes que a mãe encontrava, falava assim: ó, Deus falou para mim assim, usou uma serva e disse assim, que Ele está dando livramento. E eu, sem saber de nada, falava: amém, mãe. Não sabia, ignorante. Mas eu me lembro que dia 13 de setembro de 2012 eu fui preso. Do dia 15 fui preso, dia 13 eu cometi o assalto, dia 15 eu fui preso. Quase mais de 48 horas depois, a polícia me prendeu eu sentado. Eles chegaram, abordaram, eu disse assim: é só uma abordagem. Me viraram com a cara na parede, já tinha tomado umas cachaças, já fiquei valente no meio deles. Eles já foram me algemando nas minhas mãos, perguntando de arma, perguntando sabe, de algumas coisas, de algumas situações. E disse para mim assim: agora nós vamos acabar com a sua vida, agora você vai mofar no presídio. E eu me lembro que eles me cataram no meio da rua, levaram para dentro da casa da minha mãe. Aí minha irmã chegou assim, a minha irmã mais velha chegou, falei: Cleide, coloca um tênis no meu pé, tira esse cordão de prata, eu estava com cordão de prata, tira o meu boné, porque para casa eu não volto mais. E ela colocou o tênis, tirou o cordão, tirou o boné e guardou. E eu fui preso, fui parar lá no 2º distrito. Só que não teve flagrante. Assinei o BO, né, como se diz, e vim embora. Ele falou assim: você vai assinar aqui, você está liberado. Eu falei: como é que é? E eu já estava assinando carteirinha do primeiro processo. Assinei. E eu me lembro que tinha um corredor de policial assim, e eu fui passando no meio deles, dando risada, ainda no efeito do álcool. E fui passando, bateu aquele vento no meu rosto. Eu fiquei tão feliz naquele dia que eu vim embora a pé do 2º até na minha casa. Só que na noite anterior da polícia me recolher, eu estava com uma depressão profunda. Hoje eu sei que é depressão, porque eu cheguei a um ponto de pegar o meu irmão que dirigia para mim e falar para ele assim: pega esse carro, nós vamos andar esse bairro inteiro, a primeira viatura que nós vê, nós vamos dar no meio dela, nós vamos dar tiro neles, vamos dar tiro em nós e vamos acabar com esse sofrimento. Andamos o bairro inteiro, não encontramos a viatura até que o carro acabou a gasolina. A vontade nossa era essa, a vontade do inimigo era essa: tirar as nossas vidas. Mas Jesus nos preservou para dizer para você: continue orando, continue buscando. Aleluia. No outro dia fui preso, saí, e depois de um mês a juíza mandou uma preventiva e eu fiquei fugitivo durante 1 ano. Só que a polícia foi na minha casa com essa preventiva, minha mãe não me disse nada. Foi na casa da minha esposa, que nós estávamos separados, também ela não disse nada. E eu estou aí, aprontando, fazendo 1001 coisas. Eu me lembro que um policial da rota me catou na beira da pista. Ele apontou aquela arma para mim, eu conseguia ver lá dentro do cano, e na ponta da arma dele tinha uma bolinha vermelha. Ele falou assim: agora eu acabo com a sua raça. Só que aglomerou de gente, e mais uma vez o Senhor preservou a nossa vida. Chegou em 2013, cometi um assalto, catei dinheiro, usei tanta droga naquele dia, ao ponto de não parar em pé, ao ponto da droga não fazer mais efeito. Bebi tudo, era flex, bebia de tudo. E fui para minha casa, separado da minha esposa, morando com meu pai, que ainda era vivo, lá no Jardim do Lago. Tudo terra, não tinha energia, não tinha nada.
Eu me lembro que uma vez indo para o Lago 2, tinha acabado de vir do assalto, o rapaz estava com a arma, eu falei, me dá essa arma aqui, porque se eu encontrar uma viatura, eu vou dar tiro neles, vão dar tiro em mim. Eu estava procurando, o inimigo colocou no meu coração que eu tinha que tirar a minha vida, mas tirar a minha vida dessa forma. E todas as vezes que eu tentei fazer isso, por sorte, não é sorte, é a misericórdia, é a bondade, é a graça, é a mão dele. Não encontrei viatura, não encontrei policial e consegui chegar na minha casa. Em 2013, dia 13, usei tanta droga, tanta bebida, que eu não conseguia nem parar em pé. Me levaram para minha casa, eu me lembro que 2 horas da madrugada, uma voz entrou no meu quarto e disse para mim assim, vai lá na sua mãe e fala para ela que você quer ajuda. Eu atravessei lá 38 inteira, passei naqueles bar tudo. Nós tínhamos mania de fechar bar. Fechava um, ia para o outro, fechava todos os bar do bairro. Usando droga e bebendo álcool. E eu me lembro que eu bati na janela da minha mãe e eu chorando, disse, mãe, eu não aguento mais essa vida, eu preciso que a senhora me ajude. E ela falou, você quer ajuda? Eu falei, quero. Ela falou, você quer ajuda? Então nós vamos te ajudar. E ali, meus irmãos, fiquei 5 dias dentro da casa da minha mãe, sem sair para a rua, até que apareceu uma casa de recuperação para mim, lugar que eu não queria ir, porque era uma pessoa soberba, uma pessoa arrogante, uma pessoa prepotente. Eu não queria ir para a casa de recuperação. Casa de recuperação não fazia parte dos meus planos. Eu preferia morrer, mas não queria ir para lá. Mas quando essa voz entrou no meu quarto, que hoje eu sei que é a voz de Deus, eu fui. Depois de 5 dias arrumaram uma casa e eu fui e fiquei nessa casa. Eu cheguei lá dia 18 de fevereiro de 2013. Dia 26 de fevereiro de 2013 eu aceitei Jesus, 7 dias depois. Um culto de segunda-feira, o pastor Gilmar de Sumaré pregando a palavra. E ali o Senhor começou a trabalhar na minha vida. Ali eu voltei a chorar porque não tinha mais lágrimas. Ali eu voltei a ter a sensibilidade, a entender que eu preciso amar o meu próximo. Ali o Senhor foi trabalhando na minha vida e eu separado da minha esposa. Minha mãe ia me visitar na casa de recuperação, levava o Kevin, levava a Débora, mas o Davi não ia, porque o Davi era de cola. E ali eu passei 9 meses da minha vida. E nunca mais saí de dentro da casa de recuperação. Até hoje estou lá dentro. Sempre que posso, levo doações, levo uma palavra, convido pessoas para ir lá. O Léo já levei para pregar lá. E nunca mais saí lá de dentro. Porque o nosso coração precisa ser um coração grato. Um coração grato a Deus e àqueles que nos estendem a mão. Quando as pessoas olham e falam, não tem mais jeito. Eu cheguei num ponto que meu pai, quando bebia, ele tinha mania de dormir na sarjeta. Tinha uma lixeira na frente da creche. Uma vez alguém olhou para mim e falou assim, não vai demorar muito, você vai estar na mesma situação que seu pai. Você vai estar dividindo o espaço com ele aí debaixo dessa lixeira. Essa mesma pessoa que me disse isso hoje, ela me veio e falou assim, Deus é poderoso, Deus existe, ainda pede oração e pede visita para nós orar na casa dela. Então é assim que Jesus faz. Talvez tenha alguém da sua família debaixo de uma palavra de derrota, debaixo de uma palavra de maldição, mas nessa noite, segundo a palavra de Deus, a Bíblia diz em 1 João capítulo 3, versículo 7, que para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer a obra das trevas. E não vai demorar muito tempo, Jesus vai se manifestar, e aquele que você está orando vai entrar por essa porta, vai entrar aqui, vai dar glória, vai aceitar Jesus, aleluia, vai ser um instrumento, vai ser uma ferramenta, e Jesus vai ser glorificado. Aguenta firme, não desiste, não desiste, vale a pena. Passei esse período na casa de recuperação, saí da casa de recuperação, arrumei um emprego. O meu homem que fez a entrevista comigo falou, olha, você precisa tirar um documento, que seu documento está muito velho. Eu falei, tá bom. Liguei no Poupatempo, agendei para tirar o documento. Dia 23 de outubro de 2013. Cheguei no Poupatempo, fiz todo o procedimento. Quando eu fiz todo o procedimento, que era só esperar o RG ficar pronto,
A mulher veio com um bolo assim de papel e falou: senhor Leandro, o senhor está com um probleminha aqui. Fui preso no Poupa Tempo. 9 meses de crente. E a primeira coisa que eu fiz foi olhar para o céu e falar: Senhor, mas eu tenho feito a tua obra. Mas aí você esquece daquilo que você plantou. Aí liguei na casa de recuperação, os irmãos ligou para mim, aquela alegria, eles brincando comigo, falei: meus irmãos, o negócio está sério, eu estou aqui no Poupa Tempo, vou ser encaminhado para o 2º distrito. Eu me lembro que a missionária Neuza, minha mãe na fé, liberou uma palavra e disse: em tudo dai graça. Em tudo dai graça. O policial me recolheu, me levou para o 2º, do 2º levou para o 1º, do 1º voltei para o 2º e cheguei à noite no 2º, ia começar o culto. Tem alguém aqui a oportunidade? Falei: tem. Li uma palavra, na época louvei um louvor, e ali começou a trajetória do presídio, mais 1 ano e meio. Você sabe o que é mais engraçado? Na primeira cadeia que eu tirei, eu vi uma igreja ser fundada no pavilhão 5 da P5 de Hortolândia, e eu olhava para os crentes e falava: é crente porque está aqui, porque na rua bate na mulher, usa droga e faz tudo que não presta. Eu xingava os crentes. 3 anos depois, aonde eu cheguei? No mesmo pavilhão, na mesma igreja, no mesmo local. Então Deus, Ele é soberano, Ele é poderoso. E tem lugares que você não quer ir, mas Ele vai te levar, porque Ele tem um trabalhar com alguém lá dentro. Passamos 1 ano e 6 meses dentro do presídio, anunciando as boas novas de salvação, pregando. Ninguém me falou, eu vi. Homens que faziam parte da facção, largaram o estatuto, vim para Jesus. Pessoas se curadas, pessoas se libertam. De dentro do presídio, vida ser alcançada para o lado de fora. Na outra visita, mãe, pai, chegar e contar testemunho o que Jesus fez. E eu me lembro que quando eu saí da casa de recuperação, na minha casa tem um corredorzinho assim, do quarto para a sala. Eu passei pela minha esposa, ela olhou para mim e falou assim: o Senhor Jesus vai te honrar. 5 dias depois eu estou no pavilhão 5 da P5, descalço, uma camisa branca e uma calça bege. Aí eu lembrei, falei: mas ela disse que ia me honrar. 3 meses depois fui buscar o batismo com o Espírito Santo. Um sol de mais ou menos uns 40 graus. Os irmãos da rua foram fazer o culto e falou assim: quem não é batizado vem para frente. Eu já estava num período de oração e consagração, fui para frente, não deu outra. O Espírito Santo desceu e me batizou no pavilhão 5 da P5 de Hortolândia, lá na penitenciária. Aí eu entendi o que é honra. Aí eu entendi o que é ser honrado por Deus. Porque a maior honra que um homem ou uma mulher de Deus pode ter é carregar a presença dEle, é receber a graça dEle, é sentir a presença dEle. Você que carrega a presença, você já é honrado por Ele. Você que é sensível à voz de Deus, você é honrado por Ele. Carro, casa, um bom emprego, tudo isso é consequência de uma vida de comunhão com Ele, esforço do teu trabalho. E ali eu aprendi o que é honra. O Senhor me batizou. E ali pregamos. Dali fui transferido para a Taliba Nogueira. E passei quase 1 ano na Taliba Nogueira. E eu me lembro que a cada 3 meses, que era a época de saidinha, nós fazíamos o balanço. E cada balanço era 250, 300 almas que se convertiam. Porque lá tem muita gente, é quase 3 mil presos. Muita, mas muita gente mesmo. E Jesus fez maravilhas naquele lugar. Semana passada agora, está com uns 15 dias, eu voltei lá na P3, pregamos o Evangelho lá. Há 2 meses atrás, voltei aqui no 2º, pregamos o Evangelho lá. Porque Jesus disse que ia me levar lá de novo. Podia recuar, dizer: não, já passei muitos anos lá dentro, mas eu fui. E Jesus salvou. Jesus salvou. Vim embora para a rua. Eu me lembro que ainda quando eu estava no Taliba Nogueira, eu saí para trabalhar uma certa feita, quase na hora de sair para trabalhar, e eu trabalhava ali perto mesmo do presídio, porque eu não podia vir para a rua, porque não tinha tempo. E eu me lembro que os policiais que me liberou para trabalhar, não deu meia hora, eles foram me buscar no meu serviço e disseram: você precisa voltar com a gente. Na minha mente, eu pensei que havia caído um outro processo, que eu ia voltar para o fechado, que eu ia
sair do semiaberto e voltar para a penitenciária. E havia uma salinha, eles foram me conduzindo para uma salinha. Quando eu entrei na salinha, a mulher se apresentou e disse para mim: eu sou assistente social aqui do presídio. Eu falei: sim. E ela disse: a sua mãe esteve aqui pela manhã e o seu pai entrou em óbito. Seu pai faleceu, seu pai morreu. Aí você pensa, quando eu cheguei no presídio essa segunda vez, Deus falou para minha esposa: não é para você pisar o pé lá. Aí você pensa, estou quase um ano e meio sem ver a mulher, sem ver os filhos, sem ver ninguém. Aí Deus resolve recolher o meu pai. E eles disseram para mim: o enterro é 2 horas, se der, nós vamos te levar. É interessante, meus irmãos, que no meio de tudo isso, Deus falou para mim que ninguém tem casa no deserto. Até contei isso esses dias num podcast, essa experiência que eu tive, eu sem ver mulher, sem ver mãe, sem ver ninguém. E um dia Deus levantou um profeta que foi da rua lá para dentro, eu sentado, angustiado, sentado no puff, que é o colchão. Ele veio até mim, me abraçou e Deus começou a falar comigo através da vida dele. E Deus falou para mim: ninguém tem casa no deserto, é só passagem. Tu não vai fixar residência neste lugar, é só passagem. E talvez você está aqui nessa noite passando por um período de deserto, mas Jesus está dizendo através desse testemunho: não vai fixar residência nesse deserto, é só passagem. A qualquer momento, qualquer hora, Deus bradará dos altos céus e te dará a vitória. Vou correr porque o tempo já foi. Resumindo, fui para o pavilhão. Eu me lembro que foi aí que eu aprendi que crente não tem opção. Crente não tem opção. Se Jesus te chamou para adorar, você tem que adorar. Se Jesus te chamou para pregar, você tem que pregar. Eu abri a cela que eu morava, que era o pavilhão Mi, que era o pavilhão da igreja. Eu entrei na cela 8. E ali já fui dobrando os meus joelhos. E ali comecei a orar e dizer ao Senhor: Tu sabe de todas as coisas. O Senhor quem pode, o Senhor quem faz, o Senhor que é. Toca no coração desses homens e permita que eu veja meu pai pela última vez. Quando foi 1h30, eu subi lá em cima na gaiola. Ele falou assim: ó, a sorte sua é que tem 2 presos aí que estão indo para o Marugate. Nós vamos te levar. Montei na perua. Eles me deixaram na frente do cemitério dos Amarais. E um deles olhou para mim e falou para mim: a tua mulher não vem te ver, sua família não vem te ver, o seu pai está ali, ó, vai ser enterrado daqui a pouco. Eu vou te deixar aqui, se você quiser ir embora para sua casa, você pode ir. E eu falei para ele que eu não ia, porque agora eu tenho um compromisso com a verdade, que é Jesus Cristo de Nazaré. Passei todo aquele período, enterramos o meu pai ali, e ali foi uma mistura de alegria com tristeza, porque ali encontrei 2 dos meus filhos, porque um estava na creche e não foi. E para voltar para aquele lugar, a minha família ficou comigo ali até a polícia chegar e me conduzir para o presídio novamente. E eu cheguei, e quando eu cheguei, 2 dias depois, os irmãos fez um convite e disse: é culto com os obreiros. Você tem como trazer uma palavra? Sem luto, coração destruído. Andava no pavilhão, chorava. Andava nas quadras, chorava. Mas eu aprendi que eu não tenho opção. É como Jesus disse a Nicodemos: todo aquele que é nascido do Espírito não sabe para onde vai, o Espírito lhe conduz. Eu aceitei o convite, pregamos a palavra. Aquele dia Jesus salvou 16 pessoas para a glória de Deus. Tudo isso no presídio. Tudo isso no presídio. Então, meus irmãos, passamos por caminhos sombrios. Aqui no meio da minha face tem um buraco de aproximadamente do tamanho de uma burquinha, dessas que a gente jogava antigamente, de tanta cocaína que eu usei.
aqui na minha face. Eu fui fazer os exames, era dor de cabeça que não passava, e eu fui fazer os exames e constatou, dá para ver assim na tomografia, um buraco aqui no meio, tanta cocaína. Eu cheirava de um lado, a cocaína saía do outro. Isso aqui não tem, ó. Tudo isso é uma vida de um homem sem Jesus. Mas o que eu quero dizer para os irmãos é o seguinte: Jesus mudou a minha história, mudou a minha vida. Hoje, sem dúvida e sem sombra de dúvida, eu posso dizer aos irmãos que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, servimos ao Senhor até que Ele venha. Todos nós estamos na presença de Deus. Não somos nada, mas muitas das vezes as pessoas batem no meu portão, pedem ajuda, pedem oração. Não somos nada, mas o telefone toca, vem pregar na minha igreja, vem contar seu testemunho. Tudo isso é para a glória de Deus, igreja. Aleluia. Eu me lembro que uma vez os irmãos da igreja que eu congregava foi visitar minha casa, e uma irmã tomada, muito usada por Deus, conhecidíssima aqui no bairro. Deus tomou a boca dela e falou assim: o seu coração é como um coração de pedra, mas eu sou o Senhor que vou esmiuçar esse coração e vou te dar um coração novo. Hoje, meus irmãos, o meu prazer é amar o meu próximo, com todas as minhas dificuldades, mas o meu prazer é amar o meu próximo, estender a mão a Ele. Dezembro agora faz 9 anos que eu saí do presídio, e Deus tem nos usados para curar. Ou melhor, Deus tem curado através das nossas vidas. Enfermidades que o médico não descobriu, oramos e Jesus curou. Pessoas depressivas, 6 anos sem sair de casa, pregamos o evangelho, ela aceitou Jesus, desceu as águas e está firme para a glória de Deus. Crianças que não falavam, aleluia, voltou a falar, mas através da oração nós oramos, mas quem fez é Ele, porque a glória é dEle, e quem merece toda a honra e toda a glória sempre será Ele. Aleluia. Finalizando, talvez você está aqui e tem alguém da sua parentela que esteve na mesma situação que eu estava, e a palavra para a tua vida nessa noite é: não desista, continue orando, continue buscando, continue perseverando, não desista, porque Ele tem o mesmo valor que você, o mesmo sangue que foi derramado por você, foi derramado por Ele. Não desista, aleluia, que chegarás um tempo que você vai contar milagre da parte de Deus. Aleluia. Quantos creem nessa palavra aqui nessa noite? Você que pode, se coloque de pé por gentileza.